Página 559. Salmo 130. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã, espere Israel no Senhor. Pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a palavra do Senhor. Amém. Vamos sentar e cantamos o hino nos preparando para a pregação. As pessoas hoje correm atrás do tempo e do dinheiro. Não deu mais? As pessoas hoje correm atrás do tempo e do dinheiro e se esquecem de viver cada dia o dia inteiro. Veja como os passarinhos voam pelo azul celeste. Veja a flor de algum canteiro, que bonita ela se veste. Os cantam, voam, sempre sem preocupação. Olham tudo em crema, quem perfuma a flor do campo e a veste colorida. Veja o que Jesus responde às perguntas anteriores. Deus protege os passarinhos e enfeita as lindas flores. E se Deus cuida das plantas e pras aves dá um ninho, cuidará também da gente com amor e com carinho. Amparados desta forma, Deus espera que a gente faça o mundo mais bonito, mais humano e mais contente. Graça e paz. A palavra de hoje é do Evangelho de Marcos, capítulo 3. Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículos 20 a 35, é a leitura para a pregação de hoje. O contexto dessa palavra que vamos ouvir, para que a gente entenda, ela está no início do ministério de Jesus, depois de Jesus ter feito, então, em Marcos, conforme Marcos, a primeira cura do endemoniado. Depois ele faz a cura da sogra de Pedro. O endemoniado é curado para ser libertado. A sogra de Pedro é curada para servir. Depois Jesus faz uma cura do leproso, onde ele é reintegrado na sociedade. Na sequência, Jesus cura um paralítico e perdoa os seus pecados. E aí, Jesus faz uma cura no sábado, mostrando que ele está acima da lei e que a lei deve estar a serviço do bem e não do mal. Jesus então escolhe os seus 12 discípulos para que eles também ajudem na obra de Deus. Toda a ação de Jesus
deixa claro quem é Jesus. Aquilo que ele faz mostra quem ele é. Expulsa demônio, cura doentes, integra pessoas, prepara pessoas para o serviço, para a obra de Deus. Aquilo que Jesus é e faz, o versículo 11 do capítulo 3 diz: também os espíritos imundos, quando ouviam, prostravam-se diante dele e exclamavam: tu és o Filho de Deus. Os espíritos imundos reconhecem que Jesus é o Filho de Deus. Como também o primeiro endemoniado curado, ele diz: tu és o Santo de Deus. Com esta introdução ao texto, deixa claro quem é Jesus. A ação de Jesus não deixa dúvida quem ele é, o que ele faz e para que ele veio. E aí então vem o nosso texto. Marcos 3, 20 a 35. Todos encontraram aí? Página 90, 42 do Novo Testamento. Então, se alguém não encontrou ainda, Novo Testamento, página 42. Marcos 3, 20 a 35. Leio. Então, Jesus foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podia comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Beelzebu, e é pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Então, convocando-os, Jesus lhes disse, por meio de parábolas: como pode Satanás expelir Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesmo, tal casa não pode subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si, se ele se levantou contra si mesmo, e ele está dividido, não pode subsistir, então ele perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amará-lo, e só então lhe saqueará a casa. Em verdade vos digo, que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isto porque diziam: está possesso de espírito imundo. Nisto chegaram a mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele. E lhe disseram: olha, tua mãe e teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele lhes respondeu, dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos, porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, este é meu irmão, irmã e mãe. Jesus faz a sua obra, deixa claro quem ele é, chama os discípulos e vai para casa. Ele foi para casa, começa o texto dizendo. E acrescenta: era tanta gente que não podiam nem comer. Porque quando a gente vai para casa é porque está cansado, quer comer, quer descansar um pouco. E Jesus chega em casa
E o que ele recebe? Olha o que acontece. Versículos 21 e 22. Ele vai para casa e vem duas acusações contra ele. Primeiro, dos parentes. Os parentes dizem, ele está fora de si. Tá? Louco. E a segunda acusação que fazem a ele está possesso de espírito imundo. Versículo 22. E ele está possesso de Belzebu, o maioral dos demônios. Imaginam, depois de tudo que Jesus fez, deixou claro quem ele era, ele chega em casa e recebe estas duas acusações. Está fora de si. E isso aí é do diabo. É o maioral dos demônios. Está servindo não a Deus. Esta é a acusação que Jesus recebe em sua casa. Como ele reage? Ele reage contando, por assim dizer, uma história, uma parábola, diz o texto. Os versículos 23 a 26, Jesus conta uma parábola e diz: se uma casa está dividida, ela não tem como subsistir. Com isso ele está dizendo assim, olha, se vocês acham que eu estou a serviço do diabo, não se preocupem. Porque então o diabo está lutando contra si mesmo. O mal está lutando contra si mesmo e eles vão se acabar. Se uma casa está dividida, ela não subsiste, ela sucumbe. E não importa se é uma casa do bem ou se é uma casa do mal. Se ela começa a lutar entre si, ela vai afundar. Jesus, nas suas ações, ele deixa claro quem ele é e contra quem ele está lutando. A sua luta é contra o mal, é contra o diabo. Ele não está a serviço do diabo. Se ele é, então, Belzebu, se ele está a serviço do diabo, então o diabo está lutando contra si mesmo, porque Jesus está combatendo o mal e a sua ação deixa isto claro. Com isto Jesus está dizendo para os seus interlocutores, seus parentes, os escribas, vocês é que estão loucos, tá? Vocês é que são loucos, vocês é que estão fora de si, em pensar que eu estou a serviço do mal. Porque a minha ação mostra outra coisa. Jesus, além de dizer que uma casa dividida não sobrevive, ele traz um segundo argumento também. Já que ele recebeu duas acusações, ele responde com dois argumentos. O primeiro, então, que não faz sentido ele lutar contra o mal, porque se ele fosse do mal. O segundo é que o valente, para ser saqueado, primeiro é preciso entrar na sua casa e dominá-lo. Diz o versículo 27. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhes os bens, sem primeiro amará-lo, e só então lhe saqueará a casa. Jesus está dizendo, o valente precisa ser amarrado. Jesus é aquele que veio e entrou na casa do valente. Esta casa, este mundo, não pertence a Jesus. A Bíblia diz que ela está sob o domínio do mal. E ele entra para dentro deste mundo, ele entra na casa do valente e ele diz, não tem como saquear sem primeiro dominar. Após reagir às falsas acusações
e depois de Jesus deixar claro quem ele é e o que ele veio fazer, então ele diz qual é o caminho que deve ser seguido. A solução para este conflito que ele está enfrentando. E ele diz no versículo 28, em verdade vos digo, que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Jesus diz, as acusações de vocês são falsas, mas não se preocupe que tudo tem perdão. Todas as blasfêmias, tudo aquilo que for pecado, tem perdão. Agora tem um que não tem perdão, que é o pecado contra o Espírito Santo. Então vocês deveriam se preocupar somente com este único pecado, que é o pecado contra o Espírito Santo. Porque se todos os demais são perdoados, não se preocupe. Agora, o pecado contra o Espírito Santo deve ser uma preocupação permanente. Porque este é eterno, e este não tem perdão. E aí a gente poderia aqui agora perguntar, então, que pecado é este de que Jesus fala? E o próprio texto responde. O versículo 30. Ele diz isto porque eles diziam, está possesso de um espírito imundo. Este é o pecado contra o Espírito Santo. Inverter as coisas. Fazer de Deus o diabo. Fazer do bem o mal. E é aqui o que eles tentam fazer com Jesus. Tentam colocar ele no lado do mal. E ele diz, olha, se tem um pecado que não tem perdão, é não aceitar que Deus é Deus, não reconhecer a ação de Deus, e não reconhecer quem está contra Deus. Fazer de Deus um diabo. É isso que o texto aqui está dizendo. Isto é um pecado contra o Espírito Santo. Mas para a gente entender um pouco melhor. Quando que a gente faz de Deus um diabo? Quando a gente coloca Jesus como chefe dos demônios. Quando a gente não crê. Simples assim. A falta de fé é o pecado contra o Espírito Santo, porque duvida de quem é Jesus. A falta de fé coloca Jesus e a sua ação do lado do mal. Não reconhece. A falta de fé é o pecado contra o Espírito Santo. Quando nós não cremos, fazemos de Deus um diabo. É isso que o texto aqui está nos dizendo. Este é o cuidado que a gente tem que ter na vida. Não fazer de Deus um diabo. Quando não cremos, quando duvidamos do que Ele é, do que Ele fez, do que Ele faz e do que Ele fará, então estamos pecando contra o Espírito Santo. E o texto segue nos apresentando a família de Jesus. A gente até poderia dizer, mas até meio fora de contexto, interessante que a família de Jesus é aqui apresentada depois desse texto. Exatamente porque, lembram, os parentes o acusam de ele estar fora de si. E agora Jesus, aqui, o evangelista Marcos, apresenta de Jesus a sua família. A mãe, os irmãos,
as irmãs. E aí Jesus diz: mas quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos e minhas irmãs? E ele olha para as pessoas e diz: são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Jesus diz: Deus não tem uma família sanguínea. Deus tem a família da fé. Tem a família daqueles que fazem a vontade do Pai. E Jesus diz: esses são a minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs. Prezada comunidade, com este relato que o evangelista Marcos aqui nos trouxe, ele está querendo ensinar a sua comunidade a aprender a identificar onde o mal está agindo e onde Deus está agindo. E esse aprendizado que Marcos procura apresentar para a sua comunidade é um aprendizado que ainda hoje, sempre de novo, precisamos fazer. Onde o mal age e onde Deus age. A comunidade precisa saber qual é o verdadeiro mal que afeta a sua vida. A família da fé precisa saber e aprender a identificar quem são também os seus verdadeiros parentes. Quem são aqueles que realmente fazem a vontade de Deus e quem são aqueles que dizem que fazem a vontade de Deus. Por que isso precisa ser feito? Porque o mal gosta de confundir. O mal tenta confundir. As forças do mal, como vimos aqui no texto, tentam fazer de Jesus o maioral dos demônios. Tentam fazer de Deus um diabo. As forças do mal invertem as coisas. Por isso elas precisam ser identificadas com clareza, onde realmente o mal age e onde Deus age. Identificar o mal não é uma tarefa fácil. Exatamente porque ele se disfarça. Ele se apresenta de forma agradável. Por isso é preciso ter, muitas vezes, auxílio e experiência na luta contra o mal para identificá-lo. Conto uma pequena fábula para vocês verem como é difícil a gente identificar o mal. A fábula, talvez algumas professoras aqui conhecem. O ratinho, o gato e o galo. Diz assim: certa manhã, um ratinho saiu do buraco pela primeira vez. Ele queria conhecer o mundo e criar relações com tantas coisas bonitas que falavam seus amigos. Admirou a luz do sol, o verde das árvores, a correnteza dos ribeiros, a habitação dos homens. E acabou penetrando no quintal de uma casa na roça. Que interessante! Examinou tudo minuciosamente. Farejou a tulha de milho e a estrebaria. Em seguida, notou no terreiro um certo animal de belo pelo, que dormia sossegado ao sol. Aproximou-se dele, farejou-o, sem receio nenhum. Nisto apareceu um galo que bateu as asas com toda a força. O ratinho, por um triz, não morreu de susto. Arrepiou-se e disparou como um raio para a sua toca. Lá ele contou à mãe as aventuras do seu passeio. Disse ele: observei muita coisa interessante, mas nada me impressionou tanto como 2 animais que vi no terreiro. Um de pelo macio e ar bondoso seduziu-me logo. Devia ser um desses bons amigos da nossa gente.
e lamentei que tivesse a dormir, impedindo-me de cumprimentá-lo. O outro, ai, ainda bem, bate meu coração até agora. O outro era um bicho feroz e aspecto ameaçador. Bateu as asas barulhentamente, abriu o bico e soltou um cocoricó que quase caí de costas. Fugi. Fui com quantas pernas tinhas, percebendo que devia ser o famoso gato. Que tamanha destruição faz ao nosso povo. Assim é o mal na nossa vida. Ele tem efeito sobre nós exatamente porque ele tem uma aparência enganadora. Jesus, pela sua ação, ele deixa claro que ele não é Satanás. Jesus deixa claro que ele não é o mal, mas ele é inimigo do mal. E por isso tem aqueles que resistem a ele. Ele veio para combater o mal. E aqueles que estão na fé, se juntam na família da fé, na ação de Jesus. Vemos que ele cura enfermos, expulsa demônios, perdoa pecados, liberta as pessoas para fazer o bem. Ele chama e envia discípulos com a mesma missão, como diz Lucas 9, 1 e 2. Tendo convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios para efetuar cura. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar enfermos. Aquilo que Jesus fez é também a tarefa nossa hoje, como seus seguidores, de fazer. Hoje é a nós que ele chama, envia, dá poder e autoridade para enfrentar o mal, que muitas vezes tem cara de bom. Cabe a nós identificar o mal que afeta a vida de todos nós. Qual é o mal que me faz pecar contra o Espírito Santo? Qual é o mal que afeta a vida da nossa comunidade? Qual é o mal que afeta a vida da nossa sociedade? Qual é o mal que precisamos combater? Esta é a pergunta que esta mensagem de hoje nos deixa. Temos nós sabido identificar corretamente o mal? Ou estamos acusando falsamente quem não deveria ser acusado? Paul Tillich, cito aqui para terminar essa prédica, uma frase dele. Paul Tillich disse o seguinte: a primeira dificuldade que experimentamos quando Jesus nos envia adiante dele e nos dá poder de curar, é que muitos vão dizer que não necessitam de cura. E se nós chegamos a eles com a pretensão de expulsar os demônios que lhes governam as vidas, riem-se de nós e logo dizem que nós é que temos demônios, tal qual disseram a Jesus. Ele diz aqui com isto: não pense que é uma coisa fácil enfrentar o mal. Se Jesus foi acusado falsamente, não pense que você não vai ser. E em meio às acusações que o mal faz aos cristãos, temos a família da fé para nos auxiliar, nos amparar, nos fortalecer, nos ajudar com a sua experiência. Temos a família da fé onde podemos ouvir a palavra de Jesus, que nos dá o discernimento. E temos a ação de Jesus em nosso favor, como temos aqui hoje a ceia, onde ele dá o seu corpo e o seu sangue para o perdão dos nossos pecados.
A ação de Jesus chega até nós e diz: eu estou contigo. Eu venci o mal. Lute contra ele e tu estarás comigo. Na força do perdão de Jesus Cristo, na força do seu corpo e sangue, que nós também, neste ano, possamos lutar contra todos os pecados e também, especialmente, contra o pecado, contra o Espírito Santo. Amém. Amém. Então entoemos o hino, os que confiam no Senhor. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião. Firmes para sempre permanecem, firmes para sempre no Senhor. Firmes para sempre no Evangelho, firmes para sempre no amor. Os que confiam no Senhor, os que confiam no Senhor, os que esperam no Senhor, suas forças hão de renovar. Os que esperam no Senhor, suas forças hão de renovar. Sobem como águias para os montes, correm mesmo sem se fatigar. Engajados pelo Evangelho, querem suas vidas ofertar. Os que esperam no Senhor, os que esperam no Senhor. Temos alguns comunicados à comunidade também. Nosso próximo culto, no próximo domingo, dia 13, às 9 horas, novamente com a ceia do Senhor. Sempre no primeiro domingo do mês à noite e no segundo pela manhã. O plantão para hoje e amanhã é o pastor Alexandre Klitsky, da paróquia da Velha Central. Passa mais um, Bárbara, para a gente ver as ofertas aí depois. Temos a venda de cartão de churrasco, no valor de R$ 45, que já estão disponíveis na secretaria. E também com o pessoal da OGA aí, né? O pessoal da OGA, o Zig, tem contigo hoje? O Zig também tem os cartões. Então esse churrasco, ele vai ser somente para entrega. Não vai ser a festa aqui como nós tínhamos, né? Todos os anos, com exceção do ano passado. Mas a gente já pode fazer não é um drive-thru, mas é uma entrega assim no balcão. Então quem quiser também colaborar com a comunidade adquirindo esse churrasco, faça já a sua aquisição do cartão. Será no dia 11/7, das 11 às 13h30. Então com retirada no balcão. Pode seguir a Bárbara. A oferta do último culto foi destinada para a comunidade e paróquia e somou R$ 165. A oferta de hoje se destina para encontros sinodais e formação. Podem depositar então a sua oferta, quem assim o quiser, nos gasofilácios no final. Quem traz também o seu envelope da contribuição, também pode deixá-lo ali nos gasofilácios, que depois então isso tudo é colocado na secretaria. Pode voltar lá, então queremos saber dos aniversariantes da semana. Tivemos aniversariantes na semana de casamento, de aniversário. Tem gente se cutucando aí. Teve? Ninguém? Tivemos nessa semana o aniversário da dona Elfi, né? Ela completou 95 anos no asilo. A gente hoje queria comemorar isso, queria lembrar com gratidão. Vamos lembrar com gratidão, mas ela, infelizmente, nessa semana, ela caiu, machucou o braço, né? Fraturou. E ela está agora internada no hospital, aguardando uma cirurgia. Então, está bastante frágil, bastante fraca, né? E nós queremos colocá-la também em nossas orações. É a pessoa mais idosa da nossa comunidade. Ela completou 95 anos. Temos um aniversariante ali? Sim?
vem de Tupava Central, né? É isso? Seja bem-vindo e que Deus abençoe tua vida grandemente, que sempre possa servi-lo com alegria. Parabéns. De casamento, alguém? Não? Então queremos também agora ter o nosso momento de oração. Pergunto se tem algum motivo que a comunidade gostaria de incluir? Sim? Sim. E por dois amigos, né? Ione Corrêa de Lira e Moacir Simão, ambos lutando contra o câncer. Ione e Moacir. Eles são irmãos? São? Não, o Moacir ele é esposo da Edilamar Simão. Ah, sim. Eles são da nossa família. Ok. Ione e Moacir, mais algum motivo? Temos aqui já o Acácio, colocado a Dona Elfi. Tem algum pedido na live também, Bárbara? Não? Sim. Ah, o tio do Richard. O Vilmar, né? Isso. Então vamos colocar o Vilmar também. Muito bem. Então convido aqueles que podem a colocar-se em pé para que tenhamos essa palavra de oração. Senhor nosso Deus, nós te pedimos, organiza tu mesmo a nossa gratidão para que saiamos daqui dispostos a viver conforme a tua vontade. Esteja com aquelas pessoas que sofrem, são tantas, Senhor, que lembramos e também daquelas que não conseguimos nos lembrar nesse momento. Especialmente pedimos por Acácio Heringer, que está internado numa situação frágil na saúde, continua dando força a ele, Senhor, para que possa voltar restabelecido ao convívio da sua família. Também a Dona Elfi, que na sua avançada idade está muito fragilizada, agora internada por causa de uma fratura e também com a Covid. Te pedimos que tu possas aliviar o sofrimento dela, Senhor, tenha misericórdia da Dona Elfi. Lembramos também de Ione e Moacir, que lutam contra um câncer, que tu possas também estar com eles, Senhor, dando todo o consolo, o alento, cuidando-os em sua enfermidade. Colocamos também nas tuas mãos os aniversariantes da semana. Agradecemos pelos 95 anos da Dona Elfi e também o Vilmar Alfart, que completou mais um ano de vida. Que tu possas guardá-los no teu amor e no teu cuidado. Também de Tupava Central, que está aqui conosco, que também ele possa ser abençoado na sua vida cada vez mais. Pedimos-te, Senhor, pelas vítimas de violência doméstica, de desemprego, por pessoas enlutadas, para que o teu consolo transforme lágrimas em sorrisos, sofrimentos em aprendizado. Que a tua bondade os abrace para muitos e muitos anos. Abençoa a nossa comunidade e todas aquelas pessoas também que nesta noite nos assistem das suas casas. Que todos possamos estar guardados no teu amor e no teu cuidado. E que assim como ouvimos na pregação dessa noite, que possamos sair daqui animados e dispostos a lutar contra o mal. Por Cristo Jesus, o nosso Senhor, nós oramos. Amém. E assim também queremos mandar aquele abraço às pessoas que nos assistiram nessa noite. Hoje deu algumas caídas aí na live. São Bonifácio, Santa Catarina, Estância Velha, Rio Grande do Sul, Tapera, Armazém, Santa Catarina, São Martinho, Santa Catarina e de Tocantins, Gurupi, que é o sino do Brasil Central. Sejam sempre bem-vindos aqui entre nós e no próximo domingo às 9 horas da manhã novamente faremos a nossa transmissão. Vão em paz e sirvam ao Senhor com alegria. Amém. Cantamos o hino Em Gratidão, Nós Chegamos a Ti, a comunidade pode sentar. Vocês que estão aí ainda acompanham esse hino e depois então nós vamos encerrar a live. Em gratidão nós chegamos a Ti. Não, nós chegamos a Ti, a Tua mesa cantando louvor. Tu nos convidas por Cristo Jesus a comungarmos em paz e amor. Não é sozinho que venho ao altar,
mas abraçado por muitos irmãos, juntos chegamos sem ter o que dar, buscando ansiosos, ó Deus, teu perdão. Nós confessamos a culpa, Senhor, que se acumula, que pesa em nós. Nós te pagamos, amor, com desdém, ao não querermos ouvir tua voz. Cristo morreu e por nós se entregou. Nosso temor, nossa culpa venceu. Por tua graça, ó, dá-nos perdão. Teu Filho justo por nós padeceu. Dá-nos por Cristo coragem e fé, da que vivamos este teu perdão, que sendo aceitos por Cristo Jesus, daqui saiamos em busca do irmão. Em gratidão nós partimos daqui, desta tua mesa cantando louvor. Tu nos permite que mais uma vez sigamos para viver teu amor.